todos. Bom dia a quem está assistindo pela internet também. Vindo para cá, eu fiz um registro de que tinha uma dupla nostalgia, Cristina, porque sou egressa da universidade há muito tempo. Se vocês olharem pelo corredor, vocês vão poder descobrir. Sou egressa da universidade, então é sempre um prazer enorme voltar à minha alma mater. E o tema de servidores é um tema que me acompanhou durante algum tempo. Eu fui secretária municipal de administração na Prefeitura do Rio de Janeiro, fui secretária de Estado de administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de modo que essa matéria me é muito cara ao coração e é um prazer estar falando sobre elas num evento tão importante quanto esse, onde se discute inovações no direito público, né? Estava me lembrando também de uma série de TV, uma comédia que eu gosto muito de assistir, que chama-se The Big Bang Theory. E aí Sheldon Cooper, que é meu personagem preferido, diz assim: "People say change is good, but it's not." Né? Tem um momento de resistência. Então, mesmo entre as pessoas mais brilhantes, existe algo de resistência em relação às inovações. Então, é super importante que a gente pare para pensar um pouquinho to see that change is good, como disse a professora Patrícia Batista ontem aqui nesse mesmo seminário. Só para estabelecer um certo background dessa discussão sobre servidores públicos, é importante a gente lembrar que as reformas administrativas já havidas, notadamente a emenda 19, cogitou de grandes alterações, importantes alterações do ponto de vista das estruturas institucionais, né? Trazer também novas práticas, mas o tema dos servidores públicos ficou ainda um pouco grandemente no modelo que se tinha originalmente desde a Constituição de 88. No campo do direito administrativo, e falo como professora de direito administrativo, a matéria é meio secundarizada. Né? Se você conversar com os melhores nomes em direito administrativo, contratos, regulação, servidor, né? Só que servidor responde por 60% da receita corrente líquida. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nisto, não seja pela dimensão subjetiva da boa execução do serviço, pelo que isso representa de gasto. Né? Então, é preciso que a gente retome esse olhar sobre esse tema. E há um dado sociológico que está aí também no pano de fundo que a gente não pode desconhecer, que é o fato de que, sem a adesão da máquina, as suas propostas de inovação em qualquer outros campos não vão acontecer. Né? Há uma frase do Bill Clinton, quando era presidente dos Estados Unidos, onde ele dizia que se sentia como o administrador do cemitério. Ele tinha um monte de gente embaixo, mas ninguém o obedecia. Né? Isto pode acontecer também no campo da administração pública. Então, a gente precisa ter atenção para isto. Devíamos ter um slide já em andamento, ele vai entrar já no slide 2, onde eu vou indicar qual é o nosso percurso para hoje. Nosso percurso para hoje compreende três temas, né? Três subitens. Primeiro, eu quero apontar a vocês, ou dividir com vocês, está no desktop os slides, dividir com vocês as sincronias que a gente verifica, quer dizer, dessintonias, distanciamentos entre a lógica que rege a atuação dos servidores públicos na administração pública brasileira e outros quadros parelhos. O segundo ponto que eu quero falar diz respeito às dificuldades no que toca a empreender-se a inovação no campo dos servidores públicos. E o terceiro ponto são duas pequenas proposições que eu quero dividir com vocês. Dizia eu que o Marco Juruena sempre dizia, depois de uma discussão em abstrato, da importância da gente didatizar, da gente tentar traduzir uma discussão abstrata em providências concretas que se possa desenvolver. Então, finalizo com a apresentação de duas proposições. Muito bem, vamos lá para as assincronias, né? Penso que a gente tem assincronias, a gente tem distanciamentos, quando a gente pensa no regime dos servidores públicos, com as práticas do mercado, com as necessidades da própria administração e com as necessidades de segmentos específicos. Quando a gente pensa nas práticas de mercado, e aqui não estou fazendo elogio ao mercado, estou fazendo uma observação que tenta ser objetiva em relação à maneira como se desenvolvem as atividades. O mercado hoje trabalha
com uma lógica que permita a flexibilidade no desenvolvimento da sua vida profissional. Flexibilidade em todos os sentidos. Quer dizer, você pode ingressar numa determinada área de atuação da empresa, você se movimenta para outras, você recepciona o acervo de conhecimentos que você tem através de educação formal ou através da sua própria experiência profissional. Isso é recebido na sua atividade profissional para te dar uma certa flexibilidade, né? Então é importante na prática do mercado que você tenha essa possibilidade, e isso está absolutamente afastado do ponto de vista do regime dos servidores, né? No regime dos servidores a gente trabalha com uma lógica de rigidez na vida profissional, sua mobilidade é muitíssimo reduzida, as oportunidades, tiro pela minha própria vivência. Eu ingressei na Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro no 2º concurso. Significa dizer, pronto, agora confessei, Cristina, terrível. Eles sabem fazer a matemática e vão fazer. Né? Significa, naquela época não tínhamos gente na carreira, então eu cheguei ao ápice da carreira na PGM com 4 anos de serviço público. Eu tinha 28 e aí a minha carreira pública acabou. As alternativas que eu tive, oportunidades que eu tive de alguma mobilidade na minha carreira foram por ocupação de cargo em comissão, mas a estrutura tradicional do serviço público não recepciona isso. Um distanciamento entre as práticas do mercado e o regime jurídico dos servidores é que, do ponto de vista do mercado, há um estímulo à troca de informações. Networking é importante, né? Você trocar experiências e tal. E do ponto de vista do serviço público, não. O serviço público leva a ideia do critério de especialização funcional ao extremo, né? Então, se você é da área, se você é procurador da área de dívida ativa é só aquilo de que você sabe, né? E você não troca com os demais e tal, e aí, portanto, a gente perde esse potencial que me parece importante. No que toca ao distanciamento das necessidades da administração, a administração está mudando, esse seminário todo discute isso, e o modelo novo de administração precisa de um modelo diferente de servidores. E a gente trabalha numa lógica da louvação da estática e da repetição, né? Você entra no órgão público, a primeira coisa que você precisa saber é como é que se faz isso. E aí alguém diz, olha, a gente faz assim desde o tempo do fulano. E aí fala um fulano que você não tem a menor ideia de quem seja, né? Eu me lembro, meu tempo de Secretaria Municipal de Administração era desde o tempo do professor Hélio Ribeiro. Aí eu ficava, gente, quem será que era o professor Hélio Ribeiro? Né? Fora um servidor muito relevante. Outra lógica também que gera o distanciamento das atividades da administração, especialmente numa administração que está mudando, é a lógica do sempre foi assim, né? Por que tem que ter 6 vias do ato de investidura do servidor público? Porque sempre foi assim, né? Pô, mas as 6 vias são para quê? O cara já nem consegue mais dizer quem são os destinatários das 6 vias, mas o argumento sempre foi assim, é maciço. Finalmente, no distanciamento das necessidades de setores específicos, a gente trabalha, quando pensa regime de servidor, com a lógica de one fits all, né? Vamos ter o mesmo regime que vai se aplicar desde a Polícia Militar, passando pela Procuradoria-Geral do Estado, até a Saúde e os servidores técnicos da Fazenda, quando evidentemente a natureza da atividade, o ambiente em que eles se deslocam, a lógica da instituição, tudo é profundamente diferente. Mas a gente diz, não, precisamos tratar igual. Só que a gente trata igual do ponto de vista formal, porque do ponto de vista informal, as diferenças das instituições, dos segmentos de trabalho aparecem, né? Fico pensando no campo da educação. Todo mundo que trabalha com educação sabe que em algum momento o sabático, que é uma prática tradicional no mercado privado, por exemplo, seria pertinente, especialmente na rede pública. Mas a gente diz que não. Que o professor tem o sabático e o procurador não tem, isso não pode, né? E aí o que acontece? O professor se licencia por problema de corda vocal. Então, vejam, as diferenças que existem nas instituições, elas acabam acontecendo só que do ponto de vista informal. Então, a negação das peculiaridades não supera as peculiaridades, ela só nos leva para a administração paralela. A gente tem um discurso e outra prática. Muito bem, dificuldades em relação à inovação no campo do serviço público. Nós temos de 2 ordens, nós temos dificuldade de ordem jurídica e temos dificuldade de ordem cultural. No que toca às dificuldades de ordem jurídica, quer dizer, a gente continua trabalhando
ponto de vista de estruturação de carreira e disciplina dos servidores, com uma lógica weberiana mesmo, né? Olha, padronizar garante o controle, padronizar garante o acerto, e isso se aplica a uma lógica onde a administração é chamada a responder a coisas muito distintas e que, portanto, não é possível você padronizar. A administração, diz o Metzger, que é um autor de quem eu gosto muito, a porta da administração é a primeira porta onde batem os problemas, né? Então a administração é constantemente submetida ao novo, e aí a lógica do padronizar, do repetir um modelo que já se tem, absolutamente não se aplica, né? Nós temos ainda uma incapacidade de reconhecer o valor da diferenciação de regimes jurídicos para os servidores públicos. Não, tem que ser tudo a mesma coisa, todo mundo tem que ser estatutário naquele exato modelo. E uma manifestação muito clara dessa dificuldade de incorporação é a rejeição, por exemplo, a resistência. Rejeição é uma palavra muito forte, mas a resistência que a jurisprudência tem em relação à aplicação, por exemplo, dos contratos temporários, né? Que é uma figura clara, está lá, tem uma hipótese de cabimento absolutamente compreensível, mas não, a contratação temporária é uma maneira de induzir a não admissão do servidor público no regime estatutário, e isso não pode, né? E aí eu fico pensando, ao tempo, por exemplo, em que o Maracanã era administrado por uma entidade da indireta da administração estadual, como lidar com isto? É óbvio que os servidores que você precisa no Maracanã no dia de jogo não é a mesma coisa que os servidores que você precisa do Maracanã nos dias ordinários, né? Então é óbvio que você tem que ter outros modelos. Aí, como a gente resiste a formalizar novos modelos do ponto de vista jurídico, a administração acaba sendo induzida a outras alternativas de execução das atividades, que a gente também depois vai e critica. E tal, mas OS é ruim, o CIP é ruim, a Organização da Sociedade Civil é ruim. Bom, essa é ruim, o regime jurídico não pode mudar, a necessidade está aí, qual é a solução, né? Do ponto de vista cultural, aí nós temos as dificuldades mais difíceis, né? E aí nós vamos ter, primeiro, a cultura do medo nas altas gerências, né? Hoje em dia, com a superposição de controles que a gente tem, com uma subjetivação muito intensa dos controles, né? Eu exerço a atividade controladora, que a minha apreciação subjetiva do tipo de ação que você devia desenvolver é esta ou aquela. Com esse tipo de situação, o que acaba acontecendo é que a alta gerência tende a adotar a reforçar a lógica do sempre foi assim, da repetição e da padronização. Porque se eu sair da repetição e da padronização, eu estou sujeito a uma diligência do Tribunal de Contas, uma ação de improbidade, um inquérito civil, né? Então, esta questão da cultura do medo existe. Isso gera um efeito perverso, amigos. Porque acaba que você, que é dos quadros permanentes, você tem resistência a assumir funções de alta gerência, porque você é o mais facilmente alcançável, né? Uma vez que você deixe a função, o cargo em comissão, você está lá, você não vai embora, você é do quadro da administração. Então a gente, em alguma medida, está estimulando essa circunstância de que os cargos de alta gerência sejam ocupados por pessoas que não têm a mesma vinculação com a administração pública. E isto é ruim sob todos os aspectos, né? O compromisso que um servidor do quadro permanente tem com a administração é diferente. O servidor do quadro permanente que chega a um cargo de alta gerência, ele não precisa despender o tempo de aprendizado que uma pessoa externa precisa despender, né? Então, essa cultura do medo da alta gerência é uma cultura muito ruim. Segundo elemento cultural que a gente precisa enfrentar é a cultura do servidor proprietário, né? E todo mundo que é servidor público, ou já foi numa repartição pública, sabe o que é isso. É aquela única pessoa que entende daquela matéria, né? Quem é que entende de orçamento? Fulano, né? Fulano está 30 anos naquele cargo em comissão, é a pessoa a quem todo mundo pergunta, ninguém pensa em tirar fulano, e fulano não ensina a ninguém, né? Fulano não ensina a ninguém. Se você perguntar muito para fulano, você é subordinado, perguntou muito, ele já vai encontrar um meio de dizer, não, esse rapaz não é muito bom, não. Esse rapaz me preocupa, né? E aí você, né, você tem uma reserva de mercado em favor daquele servidor, porque ele é o único que sabe. E a administração, em alguma medida, é conivente, porque se fulano, que está lá há 40 anos, faz e faz bem, não, mas vamos trocar, vamos botar a Tereza. Cara, botar a Tereza
Pô, a Tereza é ótima, mas ela não tem a experiência que fulano tem, né? Pô, vamos deixar o fulano mesmo, a gente bota a Tereza em outra coisa, né? Então a administração que se sente confortável com essa aproximação, um pouco que estimula. E finalmente temos a cultura do menos é mais. Não é a do Fogaça, do MasterChef, mas a frase também se aplica, né? Aí é aquela cultura para o servidor de que, olha, se eu fizer muito, né? Às vezes você chega animado na repartição pública, pô, vou fazer, vou inovar, né? Aí chega lá o professor Paulo Modesto, vamos fazer isso. Ah, meu Deus, lá vem o Paulo com outro negócio, né? Paulo, você está indo tão bem, né? Então, menos é mais, né? Se você fizer muito, você pode acabar incomodando as estruturas estabelecidas. Você vira uma incomodidade na repartição. É o sujeito que quer mudar o cenário. E essa visão cultural, ela é rapidamente transmitida aos novos, né? Então, esse é o cenário de dificuldade que a gente tem. Muito bem, agora vamos então para o campo para duas proposições, uma no campo jurídico e uma no campo da mudança de cultura. No campo jurídico, quer dizer, uma coisa que inequivocamente a gente precisa trabalhar é afastar a rigidez. Pensem, noves fora as notícias sempre pavorosas aí de mudança de previdência e tal, independentemente disso, fato é que a expectativa de vida está aumentando, a tendência das pessoas será trabalhar durante mais algum tempo. E na lógica que a gente tem hoje, o sujeito presta concurso público para ser recepcionista, né? E ele ficará sentado atrás da mesa dizendo, bom dia, pois não, com quem o senhor quer falar? Pois não, já vou lhe anunciar. Ele vai fazer isso durante 30 anos. Né? Não há quem aguente isto. E aí o que acontece é que ele naturalmente não faz isso durante 30 anos e ele incide em desvio de função. Né? Passa a vida inteira fazendo outras atividades e do ponto de vista formal continua recepcionista e na hora que ele vai se aposentar, o que acontece é que ele é aposentado como recepcionista. Né? Então nós precisamos incorporar as ideias de mobilidade horizontal e de mobilidade vertical na estruturação das carreiras. Mobilidade horizontal será mais fácil a gente fazer nas carreiras que sejam de nível elementar ou nível médio. Você pode pensar num cargo de ordem genérica, com distintas funções, que admita que as pessoas se movimentem. E você pode incrementar isso, você pode ter um quadro de qualificação. Então, o cara entra auxiliar de serviços gerais, ele pode estar na função eletricista, na função mecânico, na função sei lá mais o que. Você pode ter um programa de qualificação, de modo que ele que cansou de ser eletricista possa aprender a ser pedreiro e possa se mover, né? Isso vai dar mais flexibilidade para ele na vida dele, e ele não vai ter que fazer a mesma coisa para sempre, mais flexibilidade para a administração. Então, essa é uma modificação pontual, mas importante, né? Do ponto de vista de mobilidade vertical, quer dizer, a gente precisa pensar nisso para recepcionar coisas que foram afastadas por conta de mais experiências no passado. Então, precisamos pensar em estruturações de carreira que possam recepcionar, por exemplo, a qualificação à vida pelo servidor, que diga respeito diretamente à atividade que ele faz. É perverso a gente não valorizar uma pessoa que no quadro que a gente tem vai lá, se qualifica mais, alcança um nível superior, sei lá o que ela faz, e diz, não, isso é desvio de função, não, princípio concursivo, você entrou nesse quadro, do ponto de vista da progressão, só o que importa é o tempo, né? Precisamos pensar isso melhor. É claro que a meditação tem que envolver, não é qualquer qualificação, tem que ser uma qualificação que seja útil à administração, há elementos, mas a ideia central de recuperação da possibilidade real de mobilização vertical e não alguma coisa como aconteceu na minha carreira, isso é um componente que eu acho que tem que entrar na agenda como ponto número 1. E finalmente a incorporação da ideia de outras formas de vínculo. Precisamos pensar em outras formas de vínculos funcionais, recuperar essa ideia. Vanessa, mas isso eventualmente exigirá mudança na Constituição. Mas a gente se aproximando da emenda número 100, o tema da mudança da Constituição, não sei se é assim um paradigma de impossível rompimento, né? Agora, proposições no campo cultural. E aí, primeiro eu quero fazer até aproveitando, tem tanta gente nova, né? Eu acho que o mais importante das proposições no campo cultural é a gente reverter uma narrativa.
Nós temos uma narrativa hoje relacionada ao serviço público e ao servidor, que é uma narrativa que qualifica o servidor público como privilegiado ou desidioso. Hoje estava no jornal discussões sobre reforma da Previdência, e de novo, para acabar com os privilégios do servidor público. Esta é a narrativa. E a narrativa é um elemento muito forte do ponto de vista de sociedade, porque quando a narrativa é repetida, ela entra na nossa percepção e a gente começa a repetir a narrativa e é muito difícil romper com ela. E acaba que aquele que é objeto da narrativa, ele fica se defendendo, né? Então, com esta narrativa de que o servidor é desidioso ou o servidor é privilegiado, o servidor não consegue romper com isso e ele fica dizendo, olha, não, eu não sou privilegiado, não. E a gente não discute as coisas mais fundamentais. Então, acho que o primeiro ponto de mudança cultural é a gente romper com essa narrativa e construir uma narrativa nova, porque esta que está aí, ela é o ponto de partida para uma série de decisões políticas e inclusive judiciais, eventualmente, né? Ah, não, porque a gente sabe como é que é assim, como é que essas coisas acontecem no serviço público. Bom, mudança de cultura não é alguma coisa certamente que se dê pela lei, por óbvio, também não é alguma coisa que se dê rápido, mas se a gente não começar, isso não vai acontecer nunca, né? Eu que frequentava esses corredores, quando a gente ainda não tinha eleições diretas, me sinto muito à vontade de dizer, olha, vocês invistam aí, porque ainda na sua vida as coisas podem mudar substantivamente, né? Bom, como é que a gente poderia empreender a essa mudança de cultura? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma diagnose real das práticas institucionais nos vários segmentos da administração e dos seus efeitos. Quer dizer, como é que se trabalha no âmbito da educação? Mas como é que se trabalha mesmo? Não é o que diz o Estatuto dos Servidores Públicos da União, não é isso, mas como é que se trabalha? Quais são os problemas que se põem para o profissional da educação? Por que eles fazem desse jeito? Para a gente entender as peculiaridades e poder, a partir disso, ou recepcionar as práticas, porque as práticas acontecem não é à toa, elas acontecem porque elas foram requeridas por algum quadro, que pode ser ruim ou bom, né? Se aquela prática responde a uma necessidade da administração e ela funciona, nós temos que incorporar, né? Então, o primeiro elemento é empreender a essa diagnose real do que aconteça nos segmentos da administração, para que a gente possa pensar, né, o que mais devemos modificar daquelas práticas locais. Segundo elemento, do ponto de vista de mudança cultural, penso, é um esforço de criação de centros de inteligência administrativa. Essa expressão foi referida num evento até que estávamos eu e o professor Paulo Modesto juntos, agora me faltou o nome, o secretário de Estado de Educação do Estado do Mato Grosso, né, e ele usou essa expressão, e é uma expressão que me parece muito feliz, né? Inteligência administrativa não num sentido elitista, vamos botar ali a elite do pensamento, vai ser o think tank da administração, mas a gente precisa entender como a administração funciona, porque a gente não entende, e um segmento não conhece as práticas do outro, e aí, portanto, não sabe dizer como é que a gente pode interagir para melhorar, né? E vejam, esses elementos, né, fazer a diagnose do que acontece, criar a inteligência, isso tudo tem uma capacidade de gerar uma remobilização do servidor em favor do serviço. Porque não tem nada mais cruel, e aqui vos fala um servidor com 30 anos de serviço público, não tem nada mais cruel do que você ter investido toda a sua vida funcional numa instituição pública e lá pelas tantas você ficar com a sensação de que não adianta, né? A administração não quer ouvir o que você aprendeu em 30 anos, né? Então essas pequenas medidas, além delas permitirem o mapeamento do que realmente acontece na administração, elas vão devolver para o servidor a percepção de que o que ele faz conta, ele tem o que dizer, a história dele na administração tem sentido e tem importância para a administração. E a par disso, meus amigos, informação é poder, né? No bom sentido da palavra, quer dizer, se a gente conhece, entende as práticas administrativas e as necessidades, a gente tem a possibilidade de começar um processo de modificação. Vanessa, eu pensei que você ia ter uma forma para a gente sair daqui e mudar a repartição amanhã, né? Que é sexta-feira, ainda dava para mudar, né? Claro que as coisas não se dão assim, a gente não chegou a esse estado de ordem
de ontem para hoje, né? E a modificação cultural é um projeto de médio e longo prazo, mas é alguma coisa de que o serviço público precisa, porque não adianta a gente pensar em inovação, novas modelagens, né? Regulação, administração pública dos negócios, administração pública do fomento e da propulsão, se você ainda deixar o servidor público alijado desse processo, porque ele não pode ter mobilidade, porque ele não pode conhecer o que está acontecendo, porque a experiência dele não importa. Isto vai gerar uma situação em que o servidor público vai ficar igual àquela música da Marisa Monte, né? Eu não sou da sua rua, eu não sou o seu vizinho, eu moro muito longe, sozinho, tô aqui de passagem. E é preciso que a gente rompa isso. Eu sou dessa rua, eu sou da rua da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou vizinha do município do Rio de Janeiro. Esse mundo é meu, esse mundo é meu. Muito obrigado.